Hoje o vídeo é papo de mudança de vida e se você acompanhar o vídeo até o final você vai entender tudo que eu estou falando. Nesse vídeo eu vou falar por que você deveria criar também um canal no YouTube. Eu vou lhe mostrar por A mais B o que é que eu pensei antes de criar e por que você está perdendo uma grande oportunidade de alcançar seus sonhos e quem sabe mudar de vida em pouco tempo. Você que ainda não nos acompanha, eu me chamo Vitor Holanda. Nesse canal falamos sobre mentalidade e finanças. Esse é o nosso principal assunto nesse canal. Não perde tempo, dá aquela colaborada, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha para reconhecer o nosso esforço, nosso trabalho e para que continuemos trazendo conteúdo interessante para você que nos acompanha. Então vamos lá. Por que você deveria criar um canal no YouTube? É uma coisa bem simples. O canal vai trazer uma série de coisas boas para você, para a sua vida e para aqueles que você ama, para aqueles que você quer bem. Por quê? Eu vou falar por mim, vou falar o que tocou em mim, o que é que fez eu criar e o que é que eu estou percebendo ao longo dessa caminhada. O que é que acontece? Diariamente, eu acredito que acontece com você, estamos sendo bombardeados por uma série de conteúdos voltados a como ganhar dinheiro na internet, o que é que eu posso fazer para faturar mais, como é que eu posso arrumar outra fonte de renda. E nessas pesquisas eu cheguei num conteúdo que falava sobre o canal do YouTube, falava sobre o YouTube e as vantagens que ele traz. Logicamente, não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa simples, que nem aquelas propostas mirabolantes de tigrinho, de aposta esportiva, daquela série de possibilidades que, na verdade, só vão levar o seu dinheiro. O canal vai ajudar aquele que tem ideia, aquele que tem vontade de agir e aquele que tem propósito de vida. Por quê? Quando eu comecei a criar o conteúdo, logo de cara, eu analisei o que é que era necessário para eu iniciar a monetização desse canal. É isso mesmo. Todo canal do YouTube, quando bate alguns parâmetros, eles começam a monetizar. Ao meu ver, a questão de o que para mim está sendo a maior dificuldade hoje, mais desafiador, é a questão de bater os 1.000 inscritos. É necessário você bater no mínimo 1.000 inscritos e, se eu não me engano, acima de 10 mil visualizações. É uma questão dessa. É voltado a o mínimo 1.000 inscritos e uma quantidade de visualização. Eu não foco muito na visualização porque eu percebo que o alcance tanto dos shorts que dá para criar, como da questão dos vídeos, quando eles performam bem, eu vou conseguir bater tranquilamente o número de visualização necessário. O meu foco tem sido na questão dos 1.000 inscritos. E por que eu achei interessante essa questão? Porque eu vou trazer alguma coisa, algum conteúdo de alguma coisa que eu estudei, de alguma coisa que eu vivi, de alguma coisa que eu possa agregar na vida de outras pessoas e que, por trazer esse conteúdo de forma gratuita, por estar falando aqui desse conteúdo, eu tenho a possibilidade de receber alguma coisa pela própria plataforma. E como é que a gente recebe? Através dos anúncios que tem ao longo dos vídeos. Quando a gente bate os parâmetros, a cada anúncio que passa no vídeo, a gente começa a monetizar, começa a receber. E isso é bem interessante, porque muitas pessoas, pelo que eu percebo no escritório, pelo que eu percebo na vida, muitas pessoas não fecham certas situações com você porque não querem lhe ver ganhando dinheiro, não querem lhe ver ganhando alguma coisa. Não que seja que ela não tenha condição, mas muitas vezes a pessoa não fecha por não querer que seja você quem vai ter alguma vantagem. E aqui no YouTube, em algumas plataformas que possibilitam você ganhar pela visualização, você vai ganhar simplesmente por estar vendo o seu conteúdo. Você vai transmitir algum conteúdo e quando bater os parâmetros você vai ganhar por isso. É um estímulo para que quando a pessoa consegue performar bem, ela continue trabalhando para a plataforma, né? O interesse de toda a plataforma é que a pessoa entre, passa o dia acessando, passa o dia consumindo conteúdo e ela faturando com os anúncios. Então, a primeira coisa que eu vi que era interessante e que cresceu meus olhos para criar esse canal foi a questão da possibilidade de, após algum tempo, eu monetizar o conteúdo que eu estou trazendo. Então, 1.000 inscritos e parece que é mais de 10 mil visualizações. Eu sei que também pesquisa esse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo quantas visualizações precisa para bater os parâmetros e começar a monetizar. Ponto 2, que me fez despertar e passar a gerar conteúdo nesse canal. É o seguinte, você perceba que para trazer um conteúdo, para você começar a falar, tentar transmitir algum conhecimento, é necessário um mínimo
de programação é o necessário mínimo de organização. Então, na maioria dos vídeos, eu procuro trazer alguma coisa que eu aplico, que eu estudei e que eu faço. Então, necessariamente, já criar o vídeo, buscar algum conteúdo, algum tema interessante, me faz ir atrás de novos conhecimentos, me faz melhorar para poder ter alguma coisa para transmitir. E esse ponto, ao meu ver, é o mais interessante de todos, porque a vontade de agregar na vida de quem está assistindo me faz, cria minha necessidade de procurar me melhorar, de procurar aprender, de buscar me aprimorar, buscar mais conteúdo e amadurecimento. Então isso é bastante interessante. Se algumas vezes eu não gosto muito de ver meus vídeos não, porque sei não, dá aquela vergonha, aquela timidez, né? Mas algumas vezes eu paro para analisar e ver o que é que eu consigo melhorar. Questão de vício de linguagem, questão de gesticular demais, questão de ver como é que eu posso melhorar o meu comportamento diante da gravação. E isso é importante. Então percebe, do primeiro vídeo, hoje eu acredito que eu tenho mais de 100 vídeos aqui no canal, somando vídeo desse mais comprido e short, que é tipo o history do Instagram. Eu devo ter mais de 100, somando os dois. E do primeiro até aqui, eu percebo que o conteúdo eu estou conseguindo trazer de uma forma mais organizada, eu estou conseguindo falar de forma mais natural, e é impressionante que quando a gente começa a gravar, a cabeça fica bastante agitada. Não é por você não saber, não é por eu não saber, não é por eu estar gravando de forma desorganizada ou sem roteiro, ou nada desse tipo. É porque quando a gente começa a falar, um monte de ideias, um monte de possibilidades começa a vir na cabeça. E meio que quando a gente está iniciando, a gente não consegue organizar e dá uma certa ansiedade de falar. Então, o começo, para você que tem a vontade de começar, que começou, ou que vai começar o seu primeiro vídeo, o início, como para tudo na vida, é sempre complicado. Porque você está rompendo um obstáculo, você está quebrando uma barreira que antes tinha, e que é um hábito novo, é uma coisa nova. Então, é normal mesmo. Eu acredito que todo mundo, quando começa a gravar, dá aquela angústia, dá aquela ansiedade, dá aquela timidez do que vão falar, do que vão pensar. E isso, todo mundo passa. Por essa fase, todo mundo passa. O importante é a constância, é a continuidade no trabalho. Então, o segundo ponto que eu achei interessante foi esse, a questão do amadurecimento, a questão do estudo contínuo, que é necessário para eu continuar trazendo conteúdo, trazendo informação que eu acredite que vai agregar na sua vida. São coisas que, ao longo do meu dia a dia, ao longo dos meus estudos, agregaram na minha, eu acredito que faça sentido compartilhar, porque pode ajudar aqueles que me acompanham, aqueles que assistem o meu conteúdo. Então, esse segundo ponto eu acho muito importante. O terceiro ponto, que eu acredito ser bastante importante também, é aquele velho ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, não adianta a pessoa ser um verdadeiro gênio, ser detentor de grande conhecimento, se esse conhecimento fica somente para essa pessoa. Por quê? Porque aquilo que a gente tem e não compartilha, com o passar do tempo, após alguns anos, alguns meses, acaba se perdendo. Não vale de nada um conhecimento que eu tenha sobre, tipo, uma sacada de investimento. Eita, eu passei a analisar a ação tal, eu acho que pela questão do mercado, eu acho que pela questão, a conjuntura política atual, faz sentido. Não faz sentido nenhum eu guardar essa sacada para mim, por medo de alguma pessoa aplicar e ter vantagem, por medo de eu não conseguir ter sucesso com a aplicação e outra pessoa que pegou o pulo do gato e fazer, não faz sentido nenhum. Porque o que eu percebi na vida, o que eu percebo ao longo dos meus 32 anos de vida, é que tudo aquilo que a gente compartilha, todo o bem que a gente procura fazer, inevitavelmente volta. É a questão da semeadura, né? E isso impacta de duas formas. Tanto na questão dos dons, isso aqui é até uma parábola da Bíblia, né? A palavra tem uma partezinha lá que diz que Deus deu alguns dons para algumas pessoas e compara o que foi feito com o dom de cada uma. Teve uma que ficou com medo e não fez nada. Teve uma que pegou o que ganhou e multiplicou. Teve outra que perdeu o que tinha. Então, o que interessa realmente é você tentar, é você estar... É o que eu penso para mim, viu? O que interessa realmente é eu estar sempre em movimento, estar sempre em ação, porque essa ação, quando a gente traciona, a postura de criar vídeo, de tentar visualizar, pensar alguma coisa, vai me fazer conectar com outras pessoas,
que podem estar passando pela mesma situação, podem ter a mesma mentalidade, podem ter a mesma intenção de destino e se conectar e agregar. Tanto vão agregar na minha vida, com alguma sacada, algum conhecimento que eu ainda não tive sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, como eu posso agregar na vida de outra pessoa por estar compartilhando aquilo que eu venho passando, aquilo que foi experiência minha nas minhas andanças, né, nas nossas tentativas. Então, esse terceiro ponto eu acho também bastante interessante, porque você começa a ser visto, pessoas começam a lhe conhecer por conta daquilo que você traz, certo? E o que é que acontece? Tem um quarto ponto, que esse pode ser prejudicial para quem quer começar. Eu aconselho que você tente desapegar e comece a executar independente do que vão pensar. O quarto ponto é o seguinte: medo do julgamento. Quando você começa a se expor, esse vídeo aqui vai para pessoas que eu não conheço, que eu nunca nem imaginei conhecer e que na maioria das vezes a gente vai ficar sem se conhecer, né? Tem muitas pessoas aqui que acompanham, que veem, que eu não conheço, não sei onde mora, não faço nem ideia. E muitas pessoas travam, têm medo de dar o primeiro passo por vergonha do julgamento alheio. Só que perceba, eu já gravei até um vídeo falando sobre isso. O julgamento alheio, aquilo que pensam, que falam de você e nada, é a mesma coisa. É a mesma coisa que multiplicar 1000 vezes 0. 1000 vezes 0 é 0 e vai continuar sendo 0. Por quê? O que interessa, meu amigo, minha amiga, no fim das contas, é o que você pensa, o sentimento que você tem sobre você, o que os mais próximos, sua família, sua mulher, seus filhos pensam sobre você e o sentimento que você tem com Deus. Porque o único que sabe verdadeiramente o que tem no coração de cada um é Deus. Então, se você está tranquilo, você está cumprindo os princípios que Cristo trouxe, que Cristo colocou na Bíblia, que Cristo tentou transmitir quando veio à Terra, a tranquilidade, o pensamento, o que você tem que se preocupar é com isso. É com o seu coração, diante daquilo que você está fazendo, e com o que Deus espera de você. Tudo mais, fofoca, fulaninho começou a gravar, fala errado demais. Fulaninho começou a gravar, gesticula demais. Eita, acaba feio. Isso não interessa, bicho. Porque no fim das contas, quando dá errado, todo mundo vai dizer, rapaz, eu sabia que ia dar errado, não tinha como dar certo. Acaba feio, o caba não fala direito, o caba não se veste direito, o caba tenta tudo e acaba não fazendo nada. Quando dá errado, todo mundo diz isso. E quando dá certo, aparece um monte de gente querendo saber o que é que você fez para dar certo. E muitas vezes dá aquele tapinha nas costas, né? Rapaz, eu sabia que ia dar certo, era só questão de tempo. E vai lhe perguntar o que é que você fez para dar certo. Então, a questão do medo, daquela ansiedade do julgamento, desconsidere. Bote a sua cabeça no travesseiro e reflita. Na hora de dormir, pense. Quem é que realmente, quais são as pessoas que realmente me interessam, o que elas pensam de mim? É uma pergunta importante. Porque muitas vezes a gente dá importância para pessoas que não têm a mínima importância. Pouco nos interessa. Muitas vezes as pessoas não gostam nem da gente. Então, pense para frente, pense o que você pode fazer em prol de você mesmo, em prol dos que lhe servem, que você quer bem. E é como eu digo, eu estou falando aqui um quarto tópico que eu acho interessante, e você conseguindo fazer dar certo, você mantendo a constância, é inevitável que você uma hora colha frutos. Por quê? Eu, quando comecei a gravar, eu vi alguns conteúdos de outros canais que a gente vê para ter uma noção, né? O que é que estão consumindo, o que é que faz sentido, o que é que não faz. E eu vi um monte de canal, bicho, que não traz nada com nada. Eu vi um canal que tinha mais de 30 mil inscritos, o cara só tinha 9 vídeos e vídeo mostrando nada. O cara, o conteúdo que ele trazia, eu acredito que ele morava no campo. O vídeo de baixa qualidade, o cara eu acho que morava no campo. E os 9 vídeos que ele tem é só mostrando o campo, o local que ele morava, e com alguma frase, alguma coisa falada por ele, mas sem conteúdo nenhum. Aí quando eu vi, eu disse, rapaz, o cara bateu 30 mil inscritos no canal, e tem vídeo dele que passa de 100 mil visualizações. Vídeo tipo de 10 minutos mostrando nada. Aí eu disse, rapaz, o cara dentro das possibilidades dele, dentro da intenção dele, conseguiu, vou tentar também. Que a minha visão sobre as coisas é essa. Se alguém conseguiu fazer, eu também consigo. Eu procuro tomar o exemplo dos outros como estímulo para mim. Porque muitas vezes a gente fica se diminuindo, né? Se você perceber, muitas vezes a gente olha para as conquistas, para a vitória, e muitas vezes até para a derrota dos outros,
e se diminui. Rapaz, se com fulaninho não deu certo, comigo aqui não vai dar mesmo. Rapaz, se fulaninho deu certo é porque ele tem facilidade, porque ele tem menos problema do que eu. Você pode ver, toda vez a facilidade do outro, muitas vezes quando a gente vai pensar, é maior que a da gente, e a dificuldade do outro muitas vezes é menor que a da gente. Só que ninguém sabe, bicho. A dificuldade e facilidade de cada um, só a pessoa sabe no seu íntimo. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu procurei trazer um conteúdo para estimular você que tem interesse, tem intenção de começar a gravar. Você tem aquela mensagem, né? aquele objetivo que queima aí no seu coração, na sua mente, que muitas vezes é até Deus falando com você, para você impactar na vida de outras pessoas. E muitas vezes você deixa de fazer por ter medo, por ter vergonha. Então esse vídeo é para você tomar o meu exemplo, ver se alguma coisa que eu falei aqui faz sentido e passar a aplicar. Eu tenho certeza que se você mantiver a constância, se você deixar de estar ligando para a opinião dos outros, eu tenho certeza que a chance de você conseguir alcançar, conseguir monetizar o canal, conseguir se conectar com pessoas que podem lhe ajudar a acessar o próximo nível, pode lhe ajudar a alcançar algumas metas, essa chance é muito grande. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, você ainda não nos acompanha, dá aquela força, se inscreve no canal. Eu trago sempre conteúdos voltados à mentalidade e a investimento. Eu estou até devendo um vídeo voltado à atualização do nosso desafio, né? Eu lancei um desafio nesse canal para bater 1.000 inscritos e bater 10 mil investidos na minha carteira de ações e criptomoeda. E no final eu vou sortear R$500 para um de nossos inscritos para incentivar no primeiro investimento, que muitas vezes a pessoa quer e não tem a coragem de dar o primeiro passo. E até lá eu me comprometi a não cortar o cabelo. Aí você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela força, curte, comenta, compartilha. O conteúdo, a caminhada é cumprida, mas a certeza, quando a gente persevera e acredita no de lá de cima, a vitória é certa. Então tamo junto, vamos para cima e isso é só o começo. Até a próxima.